Galera, eu percebo que muita gente nos últimos anos tem feito, né? E fazem piadas e tiram mesmo, tiração de sarro com quem grava vlog no meio da rua com uma câmera, né? Ou então aquela pessoa que tá gravando uma partida ali de videogame, né? E eu vejo o quanto que as pessoas ainda não entenderam o poder desse mercado, né? E sim, você gravar, você falar, você criar conteúdo, você é sim um empreendedor. Você é sim um criador. O nome já diz, criação, criador de conteúdo, né? Só que eu percebo que rola, né, um preconceito. Muitos não enxergam como trabalho. Eu vejo que tem uma galera, geralmente uma galera um pouco mais velha, mas tem gente mais nova também, que fala que isso não é trabalho, fala que às vezes essa pessoa tem que parar com isso, parar de passar vergonha para procurar um trabalho de verdade. Só que muita gente não enxerga esse outro lado da moeda, né? É claro, nem tudo é flor, nem tudo são flores, né? Tem muita gente que usa desse poder da comunicação para divulgar golpe, divulgar, vender um monte de besteira que não vai agregar em nada, que é só para aquele criador fazer dinheiro. E isso, eu entendo que talvez isso ajudou a dar uma manchada no mercado. Mas antes de qualquer venda de curso online, antes de qualquer mentoria, antes de qualquer workshop, antes de qualquer coisa, eu vejo que tem muito esse tabu ainda com quem pega uma câmera e grava. Isso acontece com criadores grandes, tá? Imagina com aquele cara que, por exemplo, eu, que sou um criador pequeno, eu sou iniciante. Então, assim, se o cara grande já passa por esse tipo de coisa, já tem muito hate, né? Imagina um criador que está iniciando. E isso também é desafiador, né, para a pessoa. Isso faz com que a pessoa, por exemplo, não grave muito vídeo na rua, porque às vezes ela tem medo de ser roubada, de ver alguém e querer zoar a câmera, zoar o celular da pessoa, fazer até um gesto ali meio obsceno, né, para querer aparecer no vídeo. É para literalmente prejudicar o seu trabalho, né? É um trabalho que a pessoa não valorizou o seu suor de você poder comprar um celular, de você comprar uma câmera e você sair gravando, né? É claro, tudo que você vai fazer na vida tem que ter qualidade, tem que ter uma organização. Eu vou sair na rua, eu vou gravar, tá? Eu vou gravar o quê? Aonde? Que horas? Qual que é o objetivo? Tudo isso tem que ser pensado. E é por isso que eu decidi vir fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme. Peço aí desde já para que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que às vezes você tem um familiar aí que quer criar, que quer começar alguma coisa na internet e às vezes não consegue porque tem aquele lance de não querer aparecer, não quer muito associar a própria imagem, às vezes aquela pessoa é mais na dela. Manda esse vídeo para ela. Não que esse vídeo necessariamente que faça ela chegar na resposta final, mas vai ajudar muito. Isso eu garanto que vai ajudar muito, tá? Então vamos lá, gente. Eu cheguei nessa conclusão porque o que me fez fazer esse vídeo? Eu tava assistindo não foi com, pra você ver como não foi comigo, tá? A situação não foi comigo. Mas eu tava vendo um vídeo de um criador de conteúdo brasileiro na gringa. E o canal dele é grande até. Eu vejo que muitos criadores que são maiores do que ele, até o canal dessas pessoas tem até mais inscritos do que esse cara, cita várias vezes o nome dele, né? E as pessoas elogiam, gostam do trabalho dele. Mas a situação em si que eu vi nesse vídeo foi a seguinte: ele estava na rua, se eu não me engano, ele estava na Irlanda. E aí ele passou por duas situações. A primeira dentro de um pub que ele entrou lá, que lá na Irlanda é muito comum ter pub. E aí acho que um cara começou a fazer careta, começou a querer tirar, começou a ficar encarando, né?
E a segunda situação, isso dentro de um pub, a segunda situação foi na rua. Ele tava andando na rua, né? Tava falando as reflexões dele, gravando, né? O que ele tava achando do local, as coisas, tudo. E aí passaram dois caras atrás e começou a xingar, né? Começou a xingar, começou a mostrar o dedo médio. E aí também, tudo bem, em nenhuma das situações ele ficou quieto, ele reagiu nas duas, né? Mas isso mostra o quanto ainda as pessoas estão atrasadas em relação a esse tipo de trabalho. Porque se você for parar para pensar, todo mundo que é grande no mercado hoje, independente do nicho, é criador de conteúdo. A Globo cria conteúdo. A ESPN, canal de esportes, né, cria conteúdo também. O jogador de futebol cria conteúdo. Vira e mexe, você pode ver as redes sociais do cara. O cara passa em marcas de grife para se vestir. Ele faz propaganda às vezes de celular, faz propaganda às vezes de uma cerveja. Você pega aquela modelo também, vira e mexe, ela faz propaganda de marca de perfume, de make, dá dica de beleza. Quando você pega também, pode pegar empresários mesmo, né? Empresários, aquele cara que começou, saiu do nada, foi crescendo, em algum momento ele usou a criação de conteúdo. Então, assim, é isso que eu percebo, enquanto muitos estão julgando isso, quem está sabendo usar essa ferramenta, que é o maior poder da comunicação, tá colhendo frutos com isso, tá crescendo, tá progredindo com isso. E isso mostra o quão poderoso é a comunicação. Por isso que eu falo, eu já gravei um vídeo aqui a respeito disso, falando o quão bom é criar conteúdo. Se você não viu, eu recomendo que você veja, que é um vídeo também onde eu trago muitas reflexões importantes. Então, galera, é isso. Eu vejo que ainda a sociedade comum tem muito preconceito referente a isso. Eu acho que isso um dia talvez passe. Esse preconceito, inclusive, já é menor do que há uns anos atrás. Se você pega ali os primórdios do YouTube lá em 2011, 2012, a rejeição era muito maior com esse negócio de gravar vídeo, né? Hoje você ainda vê esse tabu sim, mas geralmente é com uma galera mais velha, né? É com a galera com uma faixa etária acima de 40 anos, por exemplo. A galera, tipo, por exemplo, da minha idade, 30 e poucos anos, já entende um pouco mais, né? Mas ainda assim, tem jovens que têm esse preconceito com isso. E uma outra coisa que vocês têm que entender, tá, galera? A pessoa que tá gravando aquilo, às vezes a gente não sabe, mas aquele cara que você tá zoando, que você tá tirando sarro, às vezes aquela pessoa que tá fazendo uma live na Twitch, uma live no YouTube, tá fazendo igual eu aqui, um vídeo pro YouTube, tá postando no Instagram, tá postando no TikTok, tá postando no X, né? Twitter. Gente, essa pessoa muito provavelmente já paga as contas dela com isso. E é um trabalho que relativamente é fácil. Ele leva um tempo para você conseguir se pagar com esse trabalho, só fazendo isso, porque não é do dia para noite. Isso é fato. Mas quando você cria uma constância, quando você cria uma consistência nisso, uma constância na parada, chega uma hora que o seu trabalho se paga sozinho, só de você gravar vídeos, né? Eu vejo que esse próprio criador aí que eu falei, que é um cara que eu gosto bastante, que eu acompanho, que eu vou citar o nome dele aqui, eu acredito que não tenha problema nenhum, que é o Ricardo Franzen. Cara, o Ricardo Franzen, ele grava vídeos todos os dias, não é sempre que eu consigo ver, então não é todos os vídeos dele que eu vejo, mas sempre que eu posso eu assisto. São vídeos que geralmente eu gosto, é um tipo de conteúdo que eu gosto que ele faz, que ele manda a visão dele, o preto no branco, realidade. E tipo assim, cara, ele já
ele já vive disso há um tempo, muito provavelmente, e aí já paga as contas dele, e ele não só paga a conta, mas como ele vive também, né? Você vê, através disso, o cara paga a conta, mora no exterior, e ele consegue se manter lá fora, não só sobreviver, mas ele vive também. Então tem uma diferença do sobreviver para o viver, né? E às vezes eu reparo a galera que não gosta, que tem um certo nível de rejeição, fica falando que vai virar blogueirinho, é vagabundo, tem que procurar um trabalho de verdade. Às vezes essa pessoa, além de não entender o real intuito do criador de conteúdo, às vezes ela trabalha num lugar que ela recebe um salário mínimo, que demanda muito da energia dela, que ela leva 2 horas de transporte para ir e voltar, né? Ou às vezes o pior, trabalhou a vida toda nesse sistema, que foi o que tinha na época dela, que eu volto a dizer, geralmente são pessoas mais velhas que têm esse tipo de negação com criação de conteúdo, com a internet tem essa resistência. E hoje é até aposentado, mas às vezes tem que continuar trabalhando, porque só o dia da aposentadoria não dá. Às vezes tá lá com 70, 80 anos, não é falando mal de ninguém, tá, gente? Mas é só para ver o perfil de quem tá julgando. Às vezes você vai olhar a vida que a pessoa tá tendo, essa pessoa teoricamente não poderia falar nada, né? Mas mesmo assim ela tá lá dando opinião. Então é só essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, tá, gente? E deixar bem claro que é o seguinte: criar conteúdo é empreender, tá? O criador de conteúdo ele é um empreendedor digital. Às vezes tem gente que fala empreendedor, que eu vejo duas coisas, né, quando fala em empreendedor. Tem a galera que só enxerga luxo, fala que empreendedor é aquele cara que passou a perna em todo mundo e tem carro importado, tem mansão, só anda de terno. E tem aquela galera que vê como um empreendedor o ralador, né, aquele cara que é explorado o tempo todo, que paga não sei quantas contas por mês, né, ele mal consegue sobreviver. Não tem meio termo para isso, ou é 8 ou 80. O empreendedor geralmente ele é visto dessa forma, né, de uma dessas formas. Nunca é um sucesso, é sempre assim, é sucesso porque passou a perna em alguém, ou então é um sucesso porque tem alguém que está passando a perna nele. Então, é nesse tipo de coisa que a gente tem que começar a observar mais, né? E sim, um criador de conteúdo ele é empresário, ele é um empreendedor. Porque a partir do momento que ele paga as contas dele com isso, muitas vezes ele já emite nota, muitas vezes ele presta contas, ele paga imposto. Então, assim, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Às vezes ele tem uma equipe de funcionários que são editores, às vezes ele tem roteirista. Tudo bem, né? Com a inteligência artificial, do jeito que a coisa está indo, talvez ele não precise ter uma equipe tão robusta. Às vezes ele pode ter algo mais enxuto, como muitos já têm. E tem muitos que às vezes nem tem equipe, velho. Às vezes eu vejo o criador de conteúdo, o cara grande mesmo, o cara é o roteirista, o cara é o editor, é o editor, né? O cara é roteirista, o cara é editor, o cara faz tudo. Ele grava. Às vezes ele até tem uma ajuda, um suporte. Pera aí, Bom, voltando ao raciocínio. Às vezes ele até tem uma ajuda, um suporte, mas não é nada, né? Não é nada muito extremo. Então, assim, eu quero trazer esse olhar um pouco mais humano, tá? Pro cara que vive da criação de conteúdo. E, claro, nem tudo são flores, eu volto a dizer, assim como eu falei no começo do vídeo. Tem picareta também, tem picareta. Tem o cara que vende curso, de vender curso, tem o cara que vende, fique rico em uma semana, fique milionário em 15 dias, fique bilionário em 6 meses, e aí, quando você vai ver olhar o curso, você tem que fazer anúncio em Google Ads, abrir conta na Hotmart para você vender um curso, de vender o curso, sabe? Essas coisas aí você não chega a lugar nenhum com isso, né? Eu ainda vou trazer uma análise um pouco mais profunda de cursos online, que vai ficar um vídeo muito bom também. Mas por enquanto é isso.
volto a dizer, vamos abrir mais a cabeça aí, galera. Criador é empreendedor, tá? E volto a dizer aí, vamos debater, deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, valeu!